Carlos Decotelli está de saída do Ministério da Educação. Os escândalos de fraudes no currículo dele o derrubaram antes mesmo da posse. 10 ministros já deixaram o governo em 2 anos. O tema do debate é: Bolsonaro escolhe mal os seus ministros? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito, comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Começamos com você, então, Augusto. Suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Antes de mais nada, minha solidariedade ao povo de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que enfrenta essa intempérie. Eu tenho vários familiares em Santa Catarina, graças a Deus estão todos bem, mas infelizmente 3 vidas se perderam, então minha solidariedade às famílias. A pergunta do debate de hoje é, digamos, interessante, porque ela permite, além de uma resposta, permite também uma afirmação. Então vamos primeiro à resposta. O presidente Bolsonaro escolhe mal seus ministros? A minha resposta é não, nem todos. Mas todos, absolutamente todos os ministros que aceitaram um assento no governo Bolsonaro escolheram muito mal um governo para integrar. Durante a campanha e o início do mandato, Bolsonaro sempre prometeu gabinetes técnicos e profissionais da área, abrindo mão daquilo que hoje ele tanto se socorre, que é a representação mais espúria da velha política, o famigerado toma lá da cá. Portanto, no momento em que o presidente montou sua equipe, por mais que eu pudesse discordar de algumas escolhas, alguns nomes, no primeiro momento, se enquadravam nesse perfil mais técnico. Vimos homens e mulheres sem grande ou qualquer participação no mundo político, aceitando o desafio de integrar o governo federal. Sérgio Moro e Paulo Guedes são 2 exemplos. Eles não eram políticos, por assim dizer. Por razões que só caberia a eles explicar, aceitaram o cargo. No caso de Sérgio Moro, hoje há indícios de que o ex-juiz almejou e muito a posição. Se de fato assim o fez por vocação ou como um mero trampolim, o futuro nos dirá. Mas a realidade é que Sérgio Moro e Paulo Guedes estavam, antes de assumir seus cargos, e obviamente em setores diferentes, nadando protegidos pela calmaria da popularidade. O início de um novo governo é um momento delicado, um momento de muitos ajustes, muitas vezes necessários. Portanto, por mais que numa primeira visão a constante troca de nomes no governo Bolsonaro salte aos olhos, o fato é que no governo de Dilma Rousseff, por exemplo, as trocas nos primeiros meses de governo foram ainda maiores do que de Bolsonaro. A iniciativa Estadão Verifica fez uma comparação das mudanças e chegou a essa conclusão. Errar na escolha faz parte. Insistir no erro é que é o problema. Mais ainda, insistir no erro em pastas cuja história ou momento sejam de tamanha importância. Mas antes de tratar de forma mais profunda esse fato, vamos aí à notícia do dia. A posse, não posse, do ministro da Educação. Ele errou. Não há defesa, não há versão que justifique tamanha incongruência em seu currículo. Mas lembrem-se que esse fato é um fato que não deve ser apontado somente a Decotelli. Outros ministros que ainda são ministros também, de certa forma, cometeram, vamos chamar assim, de imprecisões em seus currículos e continuam no cargo. Mas o mais curioso, para não dizer triste, é que Carlos Alberto Decotelli não apareceu ontem na administração Bolsonaro. Ele era, desde 2019, presidente do importantíssimo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Portanto, a checagem de currículos parece não ser a praxe na entrevista com os candidatos a cargo neste governo. Vamos voltar agora aos erros imperdoáveis, aos erros inaceitáveis. Até hoje, a pandemia da Covid-19 matou no Brasil quase 60 mil pessoas, pelo menos segundo os números oficiais. Não há nenhum sinal de que esse número não vai aumentar mais ainda. Num momento como esse, fica a pergunta: qual é o ministério mais importante atualmente? A resposta me parece óbvia: o da saúde. E nele, especificamente, o governo foi muito mal. E ir mal não diz respeito apenas a escolher um nome inadequado, e sim deixar nomes adequados saírem de seus cargos. Por mais que pudesse haver divergência, ciúme, vaidade, discordâncias do ministro Mandetta, o fato é que com ele no cargo poderíamos ter uma realidade bem diferente do que temos hoje. Seu substituto, Nelson Teich, parecia ser a escolha correta. Por isso que afirmei no início da minha fala que o presidente nem sempre erra.
mas errou ao, depois de colocar a Taixa no cargo, insistir para que ele modificasse protocolos do Sistema Único de Saúde para incluir uma droga que hoje, inclusive, não é indicada nem prescrita em vários hospitais aqui da cidade de São Paulo, por exemplo. Com a saída de Taixa, ficamos semanas com o ministro interino, que hoje é titular. E que, sejamos honestos, tem pouca experiência na área. Mas Augusto, na história do nosso país há outros ministros da saúde que não eram médicos, que não tinham experiência em gestão hospitalar. Sim, é verdade. Mas estamos num momento de pandemia. Precisamos dos melhores nomes, os mais capacitados, os mais experientes que o país possa oferecer. E por mais que o atual ministro da Saúde possa ter suas qualidades, não é ele, com todo respeito, um nome à altura da maior pandemia da nossa história recente. Numa entrevista dada há semanas, Adriano Massuda, que foi secretário de Saúde de Curitiba, professor da Fundação Getúlio Vargas, pesquisador visitante na Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, afirmou que, em razão do volume de ocupação de cargos técnicos por militares ou por pessoas por indicação política, temos hoje um gravíssimo problema no Ministério da Saúde. Segundo ele, nem o pior ministro da Saúde fez o que está acontecendo agora. Ninguém está aqui dizendo que governar é fácil e montar uma equipe de primeiro escalão num governo é uma tarefa simples. Definitivamente não é. Erros acontecem, são esperados e até naturais. Mas diante de erros tão graves e reiterados na montagem de uma equipe de um governo que ainda tem mais 2 anos pela frente, é de se perguntar: será que o Brasil aguenta tamanha incompetência? Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. 18 meses o atual governo realizou... Isso, obrigada por ser mais preciso. Eu comi ali a hora que eu falei quase 2 anos. Obrigada. Vamos lá, 18 meses. Tá ótimo, Analisa. Bom, obrigada. Nesses 18 meses, o atual governo realizou 13 mudanças, nas pastas ministeriais. Embora esse número, como bem colocou o Dr. Augusto, ele seja parecido com o de governos anteriores e até inferior à gestão Dilma Rousseff, esse é o fato que suscita a questão em debate. O presidente Jair Bolsonaro escolhe mal seus ministros de Estado e aqui depende da sua perspectiva. Então eu vou usar uma analogia, para a gente ficar num exemplo fácil de entender. Numa análise superficial, um estudante aí com média 6 não parece ser um aluno brilhante, mas... se nós considerarmos que a média da classe é 4 e que a segunda melhor nota foi 5, o desempenho daquele estudante que tirou 6 já sobressai bastante. Então, trazendo para o nosso tema, tem 2 métodos para a gente formar a nossa opinião sobre a qualidade do atual ministério. O primeiro método é comparar os ministros com as nossas próprias expectativas, que é uma análise mais pessoal, mais subjetiva. E o segundo método é comparar o ministério do governo Bolsonaro com os ministérios imediatamente anteriores, que é uma análise mais pragmática e objetiva. Então, em outras palavras, você pode avaliar o atual ministério em relação ao que para você é ideal ou próximo disso, e você pode avaliar o ministério em relação à realidade brasileira, ou seja, o que se verificou na prática nos últimos governos. O estadista prussiano, já citamos ele aqui várias vezes, o Otto von Bismarck, ele ensinou que a política é a arte do possível, ou seja, o mundo das possibilidades reais, ele não é um mundo de escolhas ideais. Em política, a gente percebe isso até na nossa experiência como eleitores, Votar é a arte de escolher o menos pior. E é uma ilusão acreditar que a formação de um ministério é uma escolha livre, repleta de opções. Tem influência de grupos de interesse, tem pressão política, tem a crítica da opinião pública e da imprensa e tem a questão de afinidade com o mandatário. E nós vivemos num país em que 50 deputados federais e 25 senadores da República são réus em processos criminais. Qual a consequência disso? Menos de 5% da população confia no Congresso Nacional. E político virou sinônimo de ladrão. Claro que isso é uma generalização, mas com um certo embasamento factual. Por isso, é tão raro encontrar pessoas probas, pessoas competentes e pessoas dispostas a arriscar suas carreiras e as suas reputações na arena pública. Imagina, é difícil arranjar gente disposta a debater com quem pensa diferente. Não é todo mundo que aguenta a natureza dialética e as profundas divergências inerentes aí à discussão política. E aqui eu registro os meus cumprimentos ao colega Dr. Augusto, que é um debatedor que não foge da raia. Por isso, se for para avaliar o ministério desse governo, eu acho mais justo fazer isso de uma perspectiva pragmática, com uma análise histórica, comparando os quadros atuais com a composição anterior nos governos do PT e do MDB. E como a gente está aqui nos argumentos iniciais, eu vou sintetizar as 3 principais diferenças positivas nessa gestão. A gente saiu aí de 39 pastas ministeriais no governo petista, 29
né, ministérios no governo MDBista e agora 23 ministérios. Essa busca por eficiência na gestão pública sinaliza uma preocupação bem-vinda da administração federal com a austeridade fiscal. E o governo fez isso cortando na própria carne, né, porque além da reforma ministerial, foram extintos por decreto mais de 20 mil cargos, funções comissionadas e gratificações. Outra diferença patente é que o Centrão, o malfadado Centrão, perdeu muito protagonismo na indicação de cargos federais. Nenhum ministério está ocupado por influência de caciques partidários ou bancadas fisiológicas. Infelizmente, com a justificativa de afastar o risco de impeachment, o governo optou por negociar com o Centrão cargos importantes em fundos, em bancos, departamentos nacionais, em estatais, em fundações, institutos. Mas, como eu já disse aqui em outro debate, isso é carniça perto do filé que era servido para esses vira-latas da República nos governos anteriores. Finalmente, eu acho que é importante ressaltar um fato que, por algum motivo, é omitido na maioria das análises da grande imprensa. Em nenhum desses ministérios há denúncias ou escândalos de corrupção. Isso é inédito no Brasil. Só para refrescar a memória aí do espectador, no primeiro ano do governo Dilma, 6 ministros foram afastados por suspeita de corrupção, algumas delas confirmadas. No governo Temer eram 12 ministros envolvidos em escândalo de corrupção e 4 assessores, incluindo um deles flagrado numa corridinha ridícula, com uma mala contendo R$500 mil em espécie. O próprio ex-presidente foi denunciado no final do seu mandato. Mas, enfim, tem outros fatores aí que corroboram para uma visão positiva ou mais positiva do atual ministério, mas isso pode ser explorado ao longo do debate. Em linhas gerais, sendo bem realista e pragmático, embora nós estejamos aí longe do ideal, os avanços institucionais são inegáveis, especialmente em relação à corrupção na estrutura de governo, e essa informação precisa ser mais prestigiada.